Fala galera, beleza? Mais uma aula para vocês e o tema é números racionais. Se você gostar da aula, dê o seu joinha, compartilhe e se inscreva lá no meu canal. Vamos para a aula? Números racionais. Então, para a gente definir os números racionais representados pela letra Q, a gente vai lembrar um pouquinho sobre o conjunto dos naturais e o conjunto dos inteiros. Aí temos o seguinte: o que é o conjunto dos naturais? O conjunto dos naturais é aquele conjunto que é composto por todo e qualquer número positivo. Então eu vou ter, 0, 1, 2, 3, aí eu coloco aqui reticência. O que é que eu estou dizendo? Que esse conjunto dos naturais é um conjunto infinito, porque ele não tem fim, beleza? Já o conjunto dos inteiros é o conjunto que ele é formado por todos os números negativos e todos os números positivos. Então, o que é que eu vou ter? Tenho aqui reticência, aí eu vou menos 2, menos 1, 0, 1, 2, aí eu fecho o conjunto. Então, conclusão, o conjunto dos inteiros é o conjunto formado por todos os números negativos e todos os números positivos. E esse conjunto aqui é chamado de conjunto infinito, porque ele não tem fim. Ele vai expandir tanto para a minha esquerda como para a minha direita. Ok? Então, o que é que tem a ver com o conjunto dos racionais? É por meio desses dois conjuntos que a gente vai determinar os números racionais, beleza? Então, vimos no início da aula sobre o conjunto dos naturais e o conjunto dos inteiros. Agora que a gente vai relacionar os números racionais, então chamar de conjunto dos racionais. O que é o conjunto dos racionais? São números que são escritos na forma fracionária e pode ter ainda como representação de números decimais finitos ou infinitos, tá bom? Então, o que é que a gente pode relacionar? Quando a gente faz a construção do diagrama, se eu tenho aqui o diagrama, construir logo ele bem aqui, pronto. O que é que eu vou ter? Aqui eu tenho o conjunto dos naturais, beleza? Aqui eu vou ter o conjunto dos inteiros e, por fim, o conjunto dos racionais. Quem são os elementos que vão ficar dentro desse conjunto? Vão ser todos os números positivos, o que a gente mostrou. Todo e qualquer que seja um número positivo, ele é chamado de conjunto dos naturais. E quem são os elementos que vão ficar dentro desse conjunto representado por Z? Vai ser todos os números negativos e mais ainda o conjunto dos naturais, que ele é positivo. Então, quem é inteiro? O conjunto dos inteiros são todos os valores negativos. Então, quem é inteiro é tudo que é negativo e ao mesmo tempo positivo. A gente representou lá no início até o conceito de que era o conjunto dos inteiros. E o que é o conjunto dos racionais? O conjunto dos racionais, ele é dado como positivo, negativo, e nós mostramos que ele é uma fração, tá bom? Tanto positivo como negativo, que a gente está falando de racionais. Coloco aqui menos 2 sobre 3. Aí eu coloco aqui 2, 3
5. Aqui eu tenho um número misto, ok? Porque eu tenho um número inteiro e a fração. E aí a gente representou, por meio de diagrama, o conjunto dos racionais. Mas esse conjunto dos racionais, ou números racionais, ele tem a sua representação. Então temos como a representação dos conjuntos racionais ou números racionais da seguinte maneira, ó, que é igual x, tal que x é igual a pq, ok? Então, ó, ele diz o seguinte, ó, x, tal que x, essa barrinha que é chamada de tal que, é igual a P sobre Q, com P pertencente aos inteiros. Então, esse Pzinho aqui pertence ao conjunto dos inteiros. Então, ele pode ser positivo ou negativo. E Q pertence aos inteiros com asterisco. Então, quem é esse conjunto dos inteiros com asterisco? Quando eu relaciono ao conjunto dos inteiros com asterisco, eu estou dizendo o seguinte, que são todos os elementos, vou colocar aqui 3 pontinhos, aí eu vou colocar menos 1. Quando ele vem com asterisco, o 0 não está dentro do conjunto. Então, são todos os elementos que estão dentro do conjunto, fora o 0. Então, como o 0 não está dentro do conjunto, aí eu vou colocar 1, aí eu coloco reticência. Então, todo e qualquer conjunto dos inteiros não nulo, o 0 não vai estar dentro do conjunto. Aí a gente mostra, ó, que quando o P pertence aos inteiros, sem um asterisco, o 0 vai estar dentro do conjunto, e que pertencente aos inteiros com asterisco, o 0 não está dentro do conjunto. Então, se eu determino novamente esse conjunto, menos 1, 0, 1, aí ele vai até infinito. O que é que a gente está provando? P pertence aos inteiros, quando o 0 está dentro do conjunto. E Q pertence aos inteiros com asterisco, quando o 0 não está dentro do conjunto. E aí a gente mostra que os números racionais, ele nos diz que x, tal que x, é igual a P sobre Q, com P pertencente aos inteiros, quando o 0 pertence, e Q pertence aos inteiros com asterisco, quando o 0 não está dentro do conjunto. Aí a gente relacionou números racionais, tá bom? Então, todo e qualquer que seja números racionais tem que ter naturais, números inteiros, por fim, a fração. E aí toda a fração a gente já sabe o seguinte, que toda fração ela pode ser representada como um número decimal finito e um decimal infinito. Então, pessoal, só para gente representar os números racionais, a gente tem como observação, os números racionais podem ser fração, decimal finito ou infinito, número misto ou então uma dízima periódica. Toda essa relação aqui a gente pode determinar por números racionais, tá bom? Para a gente entender melhor sobre números racionais, que ele envolve fração, decimal finito ou infinito, número misto e dízima periódica, a gente vai apresentar alguns exemplos relacionados a ele e aí a gente vai resolver cada situação. Então temos os seguintes exemplos. O primeiro exemplo, ele quer saber se o número 5 é um número racional. E aí, para a gente determinar ou então mostrar se o 5 é um número racional, a gente tem que lembrar lá a parte do conceito, que ele diz
O número é racional se ele for natural, um número inteiro, se ele for fração, se ele for uma dízima periódica simples, se ele for um número decimal finito ou infinito. Então, 5 é um número racional, porque eu posso transformar esse 5 em uma fração. Então, eu vou ter 5 dividido para 1. Como não aparece o denominador aqui, mas quando eu determino ele em fração, eu posso deixar ele dessa seguinte maneira. Conclusão, 5, ele é um número racional. O próximo exemplo, menos 41,70. É racional? Sim, nós mostramos que todo e qualquer número racional ele é uma dízima, ele é um número decimal finito ou infinito, e ele pode ser ainda tanto positivo como negativo. Então, menos 41,70 é racional. Ou então a gente pode dizer que o menos 41,70 ele pertence ao conjunto dos racionais, beleza? Porque ele é um número decimal, tá bom? O próximo exemplo ele diz o seguinte: 3 dividido por 4, ele é racional? É, porque todo racional, quando eu represento ele por meio de uma divisão, ele tem que ter o numerador e o denominador. Olha aí, eu tenho 3 que divide por 4. Então, como ele é uma fração, eu considero ele pertencente ao conjunto dos racionais. Beleza, galera?